Ao sair dessa barulheira para enxergar o mundo em perspectiva, eu começo a entender as coisas que são importantes para as empresas, para as organizações, para qualquer tipo de profissional hoje no mundo, porque essas competências mudaram. A gente hoje não fala mais só de competências técnicas, como na época em que eu fiz faculdade e tal, a gente ia fazer entrevista de emprego, eu me lembro bem. Não, mas quais são as linguagens de programação aí, eu vim da área de tecnologia, quais são as linguagens de programação que você conhece aí? Hoje isso continua sendo importante, mas não é mais o que faz a grande diferença. Hoje, as coisas que fazem a grande diferença são coisas que não se ensinam na escola. São coisas que nós aprendemos vivendo com mudança de mentalidade. Como, por exemplo, a necessidade de entender que nós temos que ter velocidade e agilidade nos dias de hoje. E aliado à ideia de velocidade e agilidade, nós temos que ter flexibilidade e adaptabilidade. Simples entender por quê. A maioria das empresas do planeta, antes da pandemia, lá em dezembro do ano passado, fizeram lá os seus planejamentos. Planejamentos muito bem elaborados, por gente competente, por gente séria, por gente capaz de fazer aquilo. Aí, em março, chegou a pandemia. Sabe para que servia esse planejamento a partir de então? Decoração. Ou, sendo mais direto, para jogar no lixo. Por quê? Porque mudaram as condições. Nenhuma empresa, nenhum negócio, nenhuma organização, nenhum profissional é uma ilha. A gente funciona porque se conecta dentro de um ambiente. E esse ambiente está mudando o tempo todo. A pandemia é só um exemplo extremo de como isso acontece. Por isso, velocidade é a tônica. Flexibilidade é a tônica. Agilidade é a tônica. Adaptabilidade é a capacidade de me adaptar. A capacidade de criar coisas novas em função dos estímulos que eu estou recebendo desse ambiente no qual eu estou inserido e que está se transformando o tempo todo. Outra característica necessária para esse novo profissional, para esse novo momento do mundo, né, para essa nova era, é a cultura do fazer. Eu tive um chefe que chamava isso de um método de gestão revolucionário, que ele dizia que era o melhor que existia. Esse método de gestão, no linguajar dele, era o famoso TBC. Alguns de vocês que estão me assistindo sabem de que eu estou falando, inclusive, porque já ouviram falando isso. TBC, tirar a bunda da cadeira. É isso. Cara, eu tive uma ideia porque eu vi aqui que o mercado de cosmético tem uma oportunidade para um produto com essa característica e eu acho que fazer um negócio usando o mate aqui vai ser revolucionário. Show de bola! Mas enquanto isso for só uma ideia, não vale absolutamente nada. Isso só vai valer alguma coisa na hora que você for lá testar isso. Vai lá conversar com quem vai usar isso. Vai lá conversar com o consumidor, com a consumidora. Faz um protótipo aqui. Puta, mas vai ficar mais ou menos, não vai ficar bem acabado. Não tem problema. O que importa é que a gente teste as ideias. É que a gente coloque as ideias para fora. Que a gente faça isso funcionar. Testem as ideias. Tenham muitas ideias, mas testem essas ideias. Façam essas ideias se transformar em coisas concretas. Uma outra virtude é o que eu chamo de visão periférica. O que isso quer dizer? Eu joguei basquete na juventude, até os meus 20 anos. Eu fui jogador de basquete competitivo, treinei, joguei em seleção paranaense, etc. e tal. O basquete é um esporte onde, quem jogou basquete sabe disso, você tem que prestar atenção ao mesmo tempo na bola, no jogador que você está marcando, e nos movimentos que estão acontecendo à sua volta, com os cruzamentos de jogador para lá e para cá, corta-luz, marcação, etc. e tal. A única maneira de você fazer isso é desenvolvendo visão periférica. Porque você está com o olhar focado aqui, mas você está prestando atenção em tudo que está acontecendo à sua volta. Visão periférica no mundo dos negócios é mais ou menos isso. É você, claro, ter foco na sua cadeia, no seu negócio, no seu segmento, no seu setor. Mas sem jamais, nos dias de hoje, esquecer que só olhar para a tua indústria não é suficiente. E aí eu vou dar um exemplo, alguns exemplos muito conhecidos de todos vocês. Se o presidente da Blockbuster, a maior rede locadora do mundo, não tivesse ficado olhando só para a concorrência dele, pensando em outras locadoras que podiam chegar no mercado, ele talvez tivesse enxergado que a concorrência que acabou com o negócio dele não veio de outras locadoras, veio da Netflix, que é uma empresa de tecnologia, não tem nada a ver com locador. Se a Nokia não tivesse ficado preocupada com as Motorolas da vida, que estavam criando outros aparelhos celulares na mesma indústria, talvez ela tivesse percebido que tinha uma indústria de computadores chamada Apple, desenvolvendo lá um negócio que ia tornar os aparelhos que a Nokia fazia peso de papel, porque não serviam mais para nada. Porque mudou completamente a lógica de ter um telefone celular. Percebe? A competição hoje não vem de onde a gente está. A competição que é perigosa
não vem do meu concorrente que está ali do meu lado, brigando cabeça a cabeça com o que eu estou fazendo. Ele vem de outros lugares, ele vem de outras indústrias, ele vem de outros segmentos. E sem visão periférica, a gente corre o risco de não enxergar isso. Outra característica que eu acho imprescindível é o que eu chamo de discernimento. Eu tive um analista que me dizia que discernimento e bom senso são as características mais desigualmente distribuídas entre a humanidade. Eu tendo a concordar com ele. Por que discernimento é importante? Discernimento é a capacidade de discernir. Não acabei de falar de barulho aqui, que é uma barulheira, ruído pra caramba, um monte de coisa querendo a nossa atenção, etc. e tal. Discernimento é a capacidade de separar aquilo que é importante do resto. E ao separar aquilo que é importante do resto, dedicar a minha energia, colocar a minha energia naquilo que é onde eu posso efetivamente fazer a diferença. Porque, do contrário, eu fico perdido ou perdida no meio dessa montanha de prioridades e daqui a pouco eu estou gastando meu tempo em coisas que efetivamente não agregam valor para a minha vida, para a minha família ou para o meu negócio, para a minha empresa, para aquilo que eu quero fazer do ponto de vista profissional.